será que andou acontecendo no Brasil e no mundo para eu estar aqui nesta sexta-feira gravando o Giro da Jana? Antes da gente conversar sobre isso, só te lembrar aquele segredinho. Se você tem interesse em fazer parte dos meus cursos, é só você seguir. Opa, fiz errado. Este QR Code que está aqui do meu lado, era para ele estar do outro lado, tá, gente? E, entre outras coisas, clicar no link aqui embaixo que eu te mando todas as informações, ok? Bom, então vamos aos principais acontecimentos do Brasil e do mundo desta semana. Foi uma semana menos polêmica do que eu esperava, tá? Por incrível que pareça. Vamos para a primeira notícia? Primeira notícia é, na minha opinião, uma excelente notícia, né? A Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal rejeitou, e aí por isso a gente tá felizona no dia de hoje, pô aqui, um verde, a PEC da blindagem por unanimidade. A proposta foi aprovada por ampla maioria na Câmara, com 353 votos, mas aí lá no Senado os senadores não deixaram passar essa besteira, né? Porque no final das contas, a PEC da blindagem buscava restringir investigações e punições contra parlamentares, né? E basicamente fazia com que antes de um processo ser instaurado contra um congressista, isso tinha que passar por uma aprovação dos seus coleguinhas congressistas. É tipo, se, deixa eu ver, os irmãos Metralha, sabe? Se um dos irmãos Metralha cometesse um crime, pra gente poder analisar, né, investigar o crime, tivesse que pedir autorização para os outros irmãos Metralha. Eu acho, no mínimo, complicado. E aí você pode me perguntar assim, Jana, mas como que isso poderia aparecer numa proposta de redação? Não acho que esse seria o tema puro e simples, obviamente, mas se a gente pensa, por exemplo, no Enem, e se a gente pensa que boa parte desse resultado positivo, que é a rejeição da PEC da blindagem, tem a ver com as manifestações que aconteceram no último domingo, a gente vai falar dessa notícia também, eu, por exemplo, colocaria como um possível tema olha, eu quero pôr aqui, ó, o papel, se fosse um tema, por exemplo, no formato Enem, o papel da sociedade civil. Gente, eu tô muito gripada, tá? Me manda aqui embaixo, por favor. Melhoras, Jana? E aí deixa eu dar uma melhorada aqui, tá torto. O papel da sociedade civil no combate à impunidade e à corrupção, por exemplo. Algo nesse sentido. E aí essas manifestações de rua surtiram o efeito esperado, né? Se eventualmente, por exemplo, estivéssemos discutindo uma proposta no formato FUVEST, eu acho que a gente já teria um pouco mais de abstração, um tema um tiquinho mais difícil. Eu acho que poderia aparecer alguma coisa como o limiar entre anistia e impunidade. E você pode me pedir, por exemplo, repertórios para essas coisas, tranquilo demais. O que você não me pede sorrindo, que eu não faço chorando. Deixa eu só pegar uma caneta adequada, acho que eu vou pegar essa caneta que vai ornar com a minha linda unha. O que vocês acham? Tá ornando com a minha unha? Eu acho, por exemplo, que a gente poderia pôr causa da presença ali de uma discussão sobre a crise de representatividade dos nossos congressistas, como é que às vezes os nossos congressistas defendem muito mais os seus próprios interesses do que os seus próprios, eu pensaria, por exemplo, nos conceitos de esfera pública ou até mesmo
autoridade e responsabilização política. Gente, eu tô muito funguenta, né? Lá na obra, por exemplo, da Hannah Arendt. Ou até mesmo se a gente tivesse discutindo especificamente a política brasileira, eu indicaria para vocês o filme, então o repertório cinematográfico, o documentário, mais exatamente, Democracia em Vertigem, que fala muito dessa crise institucional que a gente vive no Brasil nos últimos tempos. Esse descolamento entre os nossos representantes políticos e os interesses da população. Dá pra ver muita cena de vergonha alheia no Democracia em Vertigem, lá da Petra Costa, ok? Essa é a primeira notícia do dia. Vou ser muito sincero, eu acho uma boa notícia, né? A população brasileira se uniu contra esse absurdo. Pera que eu vou dar uma tossidinha. Desliguei o microfone pra vocês não morrerem, né, com o barulho da minha tosse. Próxima notícia, gosto também. Câmara aprova transferir simbolicamente a capital do Brasil para Belém durante a realização da COP30. Lembrando, né, a nossa querida COP30 se realizará entre 11 e 21 de novembro deste ano, tá? E aí, quando a gente transfere, mesmo que só simbolicamente, a sede do Brasil, né, a capital do Brasil, para Belém, a gente dá mais atenção ainda às discussões da COP30. Vou tossir de novo. Ô, gente, tem um dó dessa professorinha? Eu tô muito doente. Agora a gente volta. E eu acho que, eventualmente, há aqui uma discussão sobre como conciliar, ou seja, a necessidade de conciliar desenvolvimento econômico, tô tossindo muito, e preservação ambiental no Brasil contemporâneo. No final das contas, a COP é para discutir isso. E aí você pode me perguntar como que isso poderia aparecer na prova da FUVEST. Eu imagino, por exemplo, uma discussão bem abstrata, bem carinha da FUVEST, que é a discussão sobre soberania ecológica, nós termos o direito e a autonomia de tomarmos decisões sobre as nossas questões. Então, soberania ecológica. Irresponsabilidade e o imperativo da responsabilidade. Esse equilíbrio entre interesses coletivos em relação, por exemplo, a um patrimônio ecológico que é nacional. Então, soberania ecológica e o imperativo de responsabilidade na contemporaneidade. Isso daqui é mais FUVEST, tá, gente? E é óbvio que na hora em que eu faço isso, eu já estou de olho, por exemplo, em falando sobre responsabilidade, o princípio responsabilidade do meu querido Hans Jonas. Vou tossir de novo. Gente, fatos da vida. A professora de vocês está doente. Gravei o vídeo mesmo assim. Então o que você vai fazer? Você vai deixar aqui uma mensagem super calorosa, me desejando melhoras e me dando uma receita para sobreviver a essa pós-gripe que eu tô aqui, capenga, xoxa e frágil. Vou aproveitar e dar uma tossidinha.
Beleza. Então, óbvio que aqui eu tô fazendo menção ao princípio responsabilidade do Hans Jonas. Óbvio que eu tô falando dele. Mas ontem, nos meus stories, a propósito, vocês já me seguem lá no Instagram, @janarabelo? Ontem, nos meus stories, eu publiquei uma página deste livrinho aqui, que é o livro da sociologia, de que eu gosto muito, 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 muito. Especificamente, eu publiquei esta página, tá? Que vai trazer, entre outras coisas, a noção de, eu vou colocar um post-it bonito aqui, princípio responsabilidade é do Hans Jonas e do Ulrich Beck a gente chama de sociedade de risco. Dá o print aí. Eu tô com o microfone ligado. Vou tossir de novo. Então, aproveita aí, Sociedade de Risco, do Ulrich Beck, muito útil para discutir temas ambientais, né? É basicamente uma discussão sobre as consequências globais da degradação ambiental causada pelo desenvolvimento tecnológico. Sensacional esse repertório. Não sei se você tá vendo, mas eu tô pondo repertório nas mais diversas formas, né? Põe um livro aqui, escrevo, vou colocar aqui na minha tela também, ó. Por quê? Eu vou indicar para vocês, como repertório cinematográfico, um documentário. Então, aqui, cinema, o documentário Amazônia Sociedade Anônima. Tem tudo a ver com as discussões lá da COP30, tá? Vai falar, esse documentário, dos interesses econômicos, financeiros, entre outros, no território amazônico. Bem legal esse documentário, vai focar muito em conflitos fundiários, desmatamento e impacto ambiental, que no final das contas é a nossa discussão na COP30. Vou tossir novamente, enquanto isso eu mudo a página. Beleza? Acabou que eu não consegui zerar o microfone, mas tudo bem, a vida é isso. Próxima notícia: atos que aconteceram no último domingo contra a anistia e a PEC da blindagem, que eu já até mencionei aqui, reúnem multidões no Brasil. Temos relatos de manifestações em todas as capitais brasileiras e em várias cidades no interior. O ato aqui em Belo Horizonte foi lindíssimo. Ainda que eu assuma que eu não fui. Eu tava doida pra ir, já tinha separado a minha camisetinha milituda para ir e o meu bonezinho militudo, só que eu tava com essa gripe, eu não achei legal contaminar outras pessoas e nem tava conseguindo muito ficar em pé. Mas eu queria ter ido, se serve de consolo. E aí, o que vocês acham que isso poderia render num tema de redação, né? Essas mobilizações populares em várias cidades do Brasil, protestando contra a proposta de anistia para os envolvidos na tentativa de golpe de 8 de janeiro. Óbvio que, mais uma vez, a gente tem aqui o tema de o papel da sociedade civil no combate à corrupção, ou, vou pôr um outro tema aqui, ó, a participação popular. Tá aparecendo aí? Tá aparecendo aí. Como instrumento democrático, bem Enem. Ah, Jana, mas e aí como é que você pensa disso aparecer, por exemplo, na prova da FUVEST? A FUVEST ia extrair uma discussão bem mais abstrata. Eu acho que poderia aparecer uma discussão entre perdão coletivo, anistia, que a gente já até tinha discutido, né? E memória. Bonito, né? Vou tossir de novo.
Gente, desculpa, talvez esse seja o Giro da Jana mais picotado. Então faz um favor, manda uma palavra de apoio aqui embaixo nos comentários, ok? Voltando. E como que isso poderia eventualmente aparecer na FUVEST, tá? Perdão coletivo e memória, né? Memória e engajamento político, uma discussão mais ampla. E aí as referências para a primeira notícia são as mesmíssimas. Não vou dar mais referência, eu quero é seguir o jogo. Próxima notícia, uma notícia bem chocante. Eu não tinha visto essa notícia, tive que pesquisar. Então vou trazer para vocês aqui as informações que eu tenho, tá? O roteirista Alex O'Keefe, né, que é um homem negro, né? Ele é responsável pela escrita do roteiro daquela série O Urso, que eu adoro, que é sobre um restaurante. Ele foi algemado e removido de um vagão de trem lá em Nova York após uma passageira reclamar da sua postura. Supostamente, ele estaria com os pés em um outro assento. E aí a senhora idosa teria entrado em contato com, né, o administrador da linha de trem para fazer essa denúncia, sem questionar a senhora que fez a denúncia ou de alguma maneira tentar verificar se era verdade, ele foi algemado e retirado, né? Esse roteirista, o O'Keefe, afirma que não foi ouvido antes da ação policial e ele afirma que a sua cor foi fator de discriminação. Deixa eu até dar uma tossidinha aqui depois disso. E aí, o O'Keefe aproveitou para denunciar o racismo institucional cometido pelo metrô de Nova York e pela polícia nova-iorquina e que teria havido uma resposta desproporcional à postura que ele assume, que tinha supostamente assumido ali. Não estou preocupada com essa discussão, se ele estava ou não com o pé em cima do banco. O que me preocupa é, será que uma pessoa branca seria algemada por isso? Pois é. E aí eu indicaria para vocês uma discussão sobre, muito brasileira, abuso policial, né? O racismo estrutural, o enfrentamento ao racismo estrutural por meio do enfrentamento ao abuso policial. Por exemplo, então, o enfrentamento do racismo estrutural, eu acho que vou até racismo institucional. Nas abordagens policiais no Brasil contemporâneo. Ok, isso aconteceu lá nos Estados Unidos, mas o Enem sempre tem um recorte brasileiro, né? Então, o enfrentamento do racismo institucional, tô muito ruim, nas abordagens policiais abusivas no Brasil contemporâneo. Não acho que essa discussão tocaria a FUVEST, tá? No máximo a questão de o uso da violência, parará, mas não acho que é um tema muito FUVEST, não. Então não vou me preocupar em dar referências FUVEST. Vou me preocupar em dar referências que podem ser usadas numa redação da FUVEST, mas que tem mais carinha de Enem. Vou destacar aqui o Frantz Fanon. Vale a pena muito ler tudo do Fanon. O Fanon, ele é psiquiatra originalmente, né? Se não me engano, ele é psiquiatra. E aí vale a pena depois dar uma olhada na obra do Frantz Fanon, tá? E, por exemplo, o racismo como violência estrutural e marca da corporeidade social. Então, a noção de racismo no corpo social. E contra o corpo negro, claro. Óbvio, eu acho que eu me perguntaria se daria para usar um Gessé Souza
e, por exemplo, a noção de ralé brasileira ou subcidadania brasileira. Eu não aguento mais estar doente, gente. É uma coisa impressionante. Se vocês quiserem entender o racismo institucional norte-americano, eu acho que é imperdível vocês assistirem ao 13ª emenda. É revoltante, dá nó no estômago, mas é muito importante que vocês assistam a essa série documental, tá? E prestem atenção na presença do Donald Trump no 13ª emenda. É só isso que eu posso dizer. Ele dá uma parecidinha ali rapidinho. Jana, mas eu quero uma referência brasileira. Não tem problema não. Você vai assistir, por exemplo, ao filme Branco Sai, Preto Fica. Eu amo esse filme. Fala de racismo estrutural, mas com uma pegada meio, sei lá, quase surrealista. Eu não posso explicar mais pra vocês, porque uma das graças desse filme é você ir se surpreendendo com as coisas que acontecem. Então, branco sai, preto fica, ok? Não vou contar mais nada, porque senão consta como um spoiler, tá? Bom, meninos, as notícias que eu tinha para contar para vocês foram entregues. Mas tem uma que me deu vontade de colocar aqui e eu acabei não colocando, que foi o Donald Trump, né, no seu discurso na Assembleia Geral da ONU, falando que Tilenol causa autismo e desincentivando as mulheres a usarem Tilenol, usou especificamente o nome comercial Tilenol, durante a gravidez, porque isso favoreceria o autismo de seus filhos. O que eu sugeriria para vocês? Pode aparecer alguma coisa sobre negacionismo científico nos diversos vestibulares, pode aparecer uma discussão sobre os movimentos anti-vacina, porque o Donald Trump tem um secretário de saúde que é anti-vacina e que nesta semana falou contra as vacinas. Então a gente tem uma grande chance de eventualmente aparecer uma discussão sobre o negacionismo científico, as diversas manifestações do negacionismo científico, tá? E aí, eu gostaria que vocês tentassem entender o que se passa na cabeça das pessoas que compram esse discurso que não tem uma sustentação científica. Então, acho que vale a pena vocês procurarem o conceito lá da psicologia social de efeito Dunning-Kruger. Quanto menos um indivíduo sabe sobre um assunto, mais ele tende a afirmar entender do assunto. Eu chamo de efeito do burro empoderado. É a ignorância orgulhosa de si. E para você ver o efeito Dunning-Kruger acontecer, vou ser muito sincera, é só entrar na internet, tá? Mas, se a gente estiver falando sobre o risco que é demonizar um analgésico como o paracetamol, que é o princípio ativo do Tilenol, num país que já não usa dipirona, e eu vou ser muito sincera, como eu usei aquela deliciosa dipirona 1 grama ao longo dessa semana, tá? Me salvou. É uma das explicações que nós temos para a epidemia de dependência em opioides nos Estados Unidos, tá? E aí, eu tô aqui falando com vocês, mas eu queria mostrar para vocês isto daqui. Vamos ver se eu vou conseguir mostrar? Pera aí, tá, gente? É uma... Vai dar certo? Vai dar certo, tá? Eu queria mostrar pra vocês isto daqui. Será que vai dar certo? Eu vou ter que fazer dar certo no ao vivaço, tá? Isso.
Agora vai dar certo. Gente, isto daqui é um documentário, na verdade é uma obra inspirada na realidade, não é um documentário não. Mas basicamente Império da Dor é um filme que está disponível na Netflix, deixa eu deixar a imagem grandona para vocês, tá? É um filme que está lá na Netflix, inspirado num livro que denuncia como uma das famílias mais ricas dos Estados Unidos acabou envolvida na crise dos opioides e como é ruim demais estar doente, ter que gravar, tá, gente? E como a crise dos opioides não aconteceu por acaso. A indústria farmacêutica, de certa maneira, sabia desse risco. Então eu quero que vocês olhem lá na minha querida Netflix, Império da Dor. O nome é bem maravilhoso, né? E aí, pensem, se o Donald Trump é uma boa pessoa. Ele vai aparecer em pelo menos 2 notícias desta semana, né? Vê o 13ª emenda e vê ali o Donald Trump aparecendo, e Império da Dor, vocês vão entender também, porque o Donald Trump optou por falar mal de Tilenol. Em rede, não é nem nacional, é em rede global. Encerramos aqui o Giro da Jana. Eu agradeço por toda a paciência e queria pedir para vocês, mandem aqui embaixo nos comentários melhoras, que eu tô merecendo. Beijo, até.